E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Red Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Oi, neném. Gente, essa história ela vai entrar na seleção Tiro, Porrada e Bomba. Eu achei ela bem escrita, mas achei também o enredo dela bem novela mesmo chinesa. Vocês vão ver com o decorrer da história, ela é bem louca mesmo. Eu não tenho nem o que falar porque eu não gosto muito desses tipos de história, eu gosto mais das de sobrenatural ou as que os maridos são loucamente apaixonados pela esposa. Mas como essa semana eu só postei esse tipo de conteúdo, vocês escutaram isso? Ela mandou calar a boca. Oi. Mas como esses dias eu só postei esse tipo de conteúdo, eu vou ter que agradar também o outro lado de quem gosta desse tipo de história. Para quem gostou da história e para quem também não gostou, não se esqueçam de curtir, de comentar, tá? Provavelmente vocês não têm mais opção de ir pá, porque já é sexta-feira e vocês já devem ter usado tudo, tanto no meu canal como em outros canais, né? Mas não tem problema, gente. O comentário de vocês já é o suficiente pra mim, tá? E pra quem quiser assistir mais historinhas bonitinhas, essa semana também eu postei lá no outro canal, no Israel Reddit, eu acho que 2 histórias bonitinhas também, tá? Pra quem quiser ir lá, é só olhar as últimas histórias dessa semana que vai ter lá umas histórias bem bonitinhas também, tá? Um beijo, que vocês tenham uma sexta-feira agradável. Tchau. Dá tchau, neném. Tchau. Depois de ter mandado eu calar a boca. Tchau. Eu estava presa a um romance de tragédia como heroína, e o sistema me dizia que só um parto bem-sucedido poderia salvar meu irmão e meu marido. Então eu continuava engravidando repetidas vezes. Cada parto era igual. Um bebê morto, nascido morto, de novo e de novo. Até o 9º. No momento em que aquela criança deu seu último suspiro, Dominic finalmente falou, casual, como se estivesse comentando sobre o tempo. Não existe sistema. Aquela voz foi só um chip que plantamos no seu cérebro. E os bebês não morreram durante o parto. Não foi isso que aconteceu. Ivy deixou cair as coisas. Ela estava tendo um episódio. Não conseguia se controlar. Investi contra Ivy com nada além de assassinato nas veias. Julian me chutou para longe. Ivy se encolheu contra o peito dele, olhos arregalados e inocentes. Se você não tivesse ficado jogando suas gestações na minha cara, eu não teria desmoronado assim. Dominic diz que a culpa é sua. Tudo isso. Julian se virou para o médico, o rosto gelado. Leve o corpo embora. Queime. Corri atrás deles. Minhas pernas cederam e caí no chão com força. Julian franziu a testa. Você está bem? Dominic revirou os olhos. Ela está sendo dramática. Eu gasto 50 mil em cuidados pós-parto toda vez que ela dá à luz. Ela está bem. Enfim, removemos o chip durante esse último trabalho de parto. Jure que vai parar de atormentar a Ivy, e você sempre será a senhorita Sinclair. Caso contrário, não espere que a gente te reconheça mais. Eles não sabiam. Momentos antes, a voz real havia aparecido. Ela me mostrou que meu limiar de angústia estava cheio. 24 horas. Então eu poderia deixar este mundo. Helena, me sinto péssima com tudo isso. Minha depressão piorou muito, e eles só estavam tentando me obrigar a ficar melhor. Você não está brava, né? Ivy inclinou a cabeça para mim, malícia nadando por trás dos olhos. Antes que eu pudesse falar, Julian a puxou para seus braços. Por que ela ficaria brava com você? Foi ela quem ficava engravidando de propósito. Ela fez isso com você. Você é boa demais, Ivy. Helena é quem deveria estar pedindo desculpas agora. Eu já sabia o quão descarados eles eram. Ainda assim, aquela afirmação me atingiu como uma piada que eu não conseguia parar de ouvir. Talvez tenha sido uma misericórdia aquelas crianças terem morrido, sem nunca saber o quão nojento seu pai realmente era. Sim, não estou brava. Ouvi minha própria voz sair fina e leve. A testa de Dominique se franziu. Você costumava ser obcecada por esses bebês. Agora age como se nem se importasse. O que há de errado com você? Olhei para minhas mãos, ainda tremendo do parto, e pensei. Então você sabia. 9 anos. Cada criança morta ao nascer. Dominic e Julian me disseram várias vezes que a culpa era minha. Meu corpo era fraco demais. Eu matei meus próprios bebês. Então me tornei uma lunática correndo atrás de remédios. Implorei aos médicos. Implorei a Deus. Implorei a qualquer um que quisesse ouvir. Punhados de comprimidos de cada vez. Enfiava-os na boca, a garganta rouca e ardendo, engasgando antes mesmo de conseguir engolir. Depois vomitava e começava de novo. Eles já tinham amolecido? Ele viu minha expressão e pareceu achar que tinha entendido. Parece que você finalmente entendeu. Ivy cresceu com família. Ela já passou por coisas demais. Você não tinha o direito de machucá-la.
O motivo de ela não poder ter filhos? Ela desistiu disso para nos salvar. Você deve a ela. E muito. Meus dedos se curvaram. As unhas cravaram nas palmas. Não foi isso que aconteceu. Naquele ano, levamos Ivy para sair no aniversário dela. O furacão atingiu. Gritei até ficar rouca, pedindo para Ivy me ajudar a tirá-los. Ela estava com muito medo. Se escondeu. Entrei sozinha. Arrastei Dominique e Julian para fora da casa desabada. Então eu mesma desmaiei, exausta, com hipotermia, caída na lama. Quando acordei, Ivy era a heroína. Levantei a cabeça e olhei para Dominique, lábios pálidos. Dominique, se fosse eu. Se eu fosse quem te tirou daquele furacão, se eu fosse quem adoeceu, você teria mentido para a Ivy? Teria feito ela engravidar repetidas vezes só para vê-la sofrer? O rosto de Dominique escureceu, como se eu tivesse dito algo imperdoável. Ivy sempre foi frágil. Ela não é como você. Não aguenta esse tipo de dor. E é uma criança de acolhimento, já é sensível. Como ficaria se eu deixasse ela pensar que estou fazendo favoritismo? Estou sendo justo. De agora em diante você trata a Ivy como nós, e sempre será Helena Ashford. Simples assim. O sangue subiu à minha garganta. Cerrei o maxilar e engoli cada palavra que queria dizer. Helena, você sabe que meu corpo foi destruído quando salvei Dominic e Julian. Eu não posso ter filhos. Você está mesmo jogando isso na minha cara agora? Os olhos de Ivy ficaram vermelhos, a voz trêmula. Eu sei que sou só a filha adotiva. Eu sei que não pertenço realmente a essa família. Mas você não precisa me humilhar. Se eu sou tão miserável assim, posso simplesmente me matar. Ela deu um passo em direção à janela, levou a mão ao peito e desabou. O rosto de Dominic ficou pálido. Ele avançou para alcançá-la. Julian tirou o remédio do bolso, como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes, e o pressionou contra os lábios dela. Os dois a cercavam, como se ela fosse algo precioso que poderia se quebrar. Então, Dominic se virou rapidamente, a fúria ardendo. Helena Ashford. Você está feliz agora? Você não vai parar até ela morrer, vai? Ajoelhe-se. Peça desculpas para a Ivy. Ivy levantou a cabeça e ergueu uma sobrancelha para mim. Eu sabia o que ela queria. Queria que eu perdesse o controle do jeito que sempre fiz, gritando, chorando, lutando contra Dominic com os olhos vermelhos. Dessa vez, apenas me virei e fui embora com meu corpo destruído. Um segundo depois, as mãos do segurança caíram sobre meus ombros. Meus joelhos estalaram contra o chão, ossos tilintando. Dominic e Julian estremeceram. Só por um momento. Então endureceram. Feliz agora? Olhei para eles com o rosto vazio, sem surpresa. Eles sempre adoraram me puxar para me punir sempre que a Ivy precisava melhorar. Para com a encenação. É isso que acontece quando você não se alinha. O rosto de Dominic parecia pior do que antes de eu me ajoelhar. Ele agarrou meu pulso e me puxou para cima. Saia e ajoelhe-se. Foi aí que aquilo aconteceu. Meus membros falharam. Mal fui puxada para cima quando meu corpo inteiro tombou para o lado. Meu olho direito bateu no canto da mesa. Um líquido quente escorreu pelo meu rosto. O mundo ficou vermelho. Helena. A expressão de Julian mudou. Os braços dele se abriram para mim por instinto. Ivy gritou. Meu Deus, todo esse sangue, eu não consigo. Estou ficando tonta, não consigo respirar. Julian congelou. Então se virou e pegou Ivy nos braços sem hesitar. Onde está o médico? Chamem alguém para examiná-la agora. Dominic segurou meu braço. Helena, você sabe que ela não aguenta ver sangue. Por que fez isso de propósito, só para assustá-la? É realmente tão difícil acreditar que eu possa estar doente? Minha voz transbordava a autozombaria. O sangue escorria do meu olho até o chão, pontos vermelhos se espalhando, e Dominic olhava através disso. Não seja ridícula. Demos a você a melhor equipe médica que o dinheiro pode comprar. Atendimento de parto de primeira linha. Recuperação pós-parto de primeira linha. Não tem como você estar doente. Ele não se lembrava. Toda vez que eu entrava em trabalho de parto, Ivy tinha um episódio depressivo e ameaçava se matar. Dominic e Julian imediatamente afastavam minha equipe médica. Nessa altura, eu já estava com 10 centímetros de dilatação, encharcada de suor, implorando para que não saíssem, implorando para me deixarem terminar o parto primeiro. Eles arrancavam minhas mãos deles. Para de dramatizar. O bebê não vai nascer tão cedo. No fim, eu acabava indo para qualquer clínica de beco próxima da casa. Na pior vez, o sangramento não parava. Eu desmaiei e quase morri naquele pequeno lugar. A voz falsa me disse que a pontuação de crueldade de Dominic e Julian havia subido 20 pontos. E eu realmente me senti grata. Grata porque mesmo quase morrendo, enquanto eles vivessem, meu sofrimento significava algo. Quanto ao cuidado pós-parto, nunca tive uma única sessão. Nenhuma. Levante-se. Olhe só pra você. Um Sinclair no chão assim. Patético. Dominic ficou com as mãos nos bolsos, observando meus braços tremerem. Empurrei a parte superior do corpo para fora do chão. Minhas pernas cederam. Caí de novo. No canto, uma das governantas bufou. A risada atingiu meus ouvidos como agulhas. Dominic lançou um olhar fulminante para ela, depois voltou a me encarar com nojo. Já terminou de se humilhar? Vá para o seu quarto. Agora. Ele já estava se virando em direção ao quarto de Ivy. Um corredor curto. Eu rastejei às cegas. Quase lá. Posso ir embora logo.
Peguei tudo o que tinha guardado no armário. Botinhas de bebê. Um vestido de batizado que nunca foi usado. Pequenos chapéus e cobertores feitos à mão por mim. Tudo preparado para uma cerimônia memorial com velas, para crianças que nunca tiveram a chance de viver. Eu tinha acabado de acender a vela quando risadas entraram pela porta. Helena, acendendo velas para aqueles trapos? Só 7 dos meus sobrinhos vão entender a mensagem, sabia? Reddit, contos e afins. Meus dedos congelaram. A chama lambeu as pontas dos meus dedos. O que isso significa? Ivy se encostou no batente da porta e piscou. Significa que nem todos estão mortos. Só derrubei 7. Os outros 2 eu mantive por perto. Por diversão. Minha cabeça ficou em branco. Impossível. Dominique me disse que ele mesmo os enterrou. Disse que foram enviados para boas famílias na próxima vida. Ele disse. Ivy riu como se eu tivesse contado a melhor piada do mundo. Seus ombros tremiam. Aqui. Veja por si mesma. Virei para a tela e... Em algum lugar remoto dos Apalaches, 2 crianças esqueléticas se encolhiam em um canto. Uma mulher largou um balde de lixo no chão. As 2 correram até ele. Metade de um pedaço de pão mofado estava misturado ao lixo. O mais velho pegou e colocou nas mãos do mais novo, com cuidado. Viu? Meus 2 sobrinhos. São iguais a você. Bastou um olhar. Eram meus filhos, aqueles que eu quase morri para trazer ao mundo. Eles estavam vivos. Minha visão ficou vermelha. Levei as mãos ao pescoço de Ivy. Ivy não se encolheu. Ela se inclinou mais perto. Onde eles estão? Helena, muito obrigada por me dar esses 2 sacos de pancadas. Toda vez que você me irritava, eu descontava neles. Meu corpo inteiro tremia. Meus dentes rangiam com tanta força que achei que iam quebrar. Eu queria estrangulá-la ali mesmo. Por que você nasceu com tudo nas mãos? Tudo sempre foi entregue a você. E eu deveria passar a vida inteira beijando seus pés, só porque você me deu algumas migalhas e me deixou ficar aqui? Ela me encarou, um ciúme distorcido queimando nos olhos. Eu queria ver seus filhos viverem do jeito que eu vivi. Foi a única coisa que já me fez sentir melhor. Faça o que quiser comigo. Deixe-os ir. Cada palavra teve que ser forçada para fora do meu maxilar cerrado. Os lábios de Ivy se curvaram. Agora que você sabe, não posso deixá-los ficar por perto. Investi no celular dela, mas a mensagem já tinha sido enviada. Queimem a montanha. Eliminem tudo o que não deveria existir. O sangue rugia nos meus ouvidos. Não. Meus filhos não podiam morrer. Eu ainda não tinha segurado eles. Não tinha dito que era a mãe deles. Me deu o telefone. Avancei sobre ela como um animal selvagem. O tapa atingiu meu rosto. Meus ouvidos zumbiram. A fúria de Dominique transbordou. Eu sabia. Sabia que você estava fingindo antes. No segundo em que saímos, você iria atrás da Ivy. O rosto de Julian era de pedra. O nojo estava em cada linha de sua expressão. Até quando você vai continuar assim? Já te disse, você pode ficar com o próximo. Por que não pode simplesmente deixar a Ivy em paz? Você deveria saber. Se a Ivy não tivesse implorado para sermos sinceros, você ainda estaria no escuro agora. Não ouvi uma palavra do que disseram. Agarrei a mão de Dominic, as unhas cravando fundo o suficiente para machucar. Dom. Meus filhos estão vivos. Eles não morreram. Você tem que salvá-los. Olhe o celular dela. Um olhar. Faça uma ligação. Você vai ver que não estou mentindo. Que diabos você está falando? As crianças estão mortas. Dominique afastou minha mão, a impaciência estampada no rosto. Helena, você vai dizer qualquer coisa absurda para se livrar do problema. É verdade. Corri para pegar o celular de Ivy. Julian segurou meu braço e o prendeu com força. Você perdeu a cabeça. Vamos te trancar até você se acalmar, antes que machuque a Ivy. Não. Tenho que salvá-los. Julian, acredite em mim uma vez. Só uma vez. A porta do closet bateu com força. O mundo ficou escuro. Minha respiração falhou. Não consegui puxar ar. Aquele furacão anos atrás. Fiquei soterrada sob destroços por um dia e uma noite inteiros. Desde então, espaços apertados faziam isso comigo. Do outro lado da porta, a voz de Ivy entrou, leve como o ar. Helena, você consegue ouvi-los? Meus 2 sobrinhos estão gritando tão alto. Eles estão chorando no fogo, chamando pela mamãe. Por que você não vem salvá-los? Me joguei contra a porta, batendo com força. Abra. Abra a porta. Minhas unhas se cravaram na fresta. Farpas entraram sob a pele. Minhas unhas foram se quebrando uma a uma. Não sei quanto tempo fiquei lá dentro. Tempo suficiente para achar que tinha morrido dentro daquele armário. Então a fechadura girou. Dominique me encarou como se eu fosse uma lunática mal comportada. Você está pronta para admitir que passou dos limites? Eu entendo. A verdade foi difícil de ouvir. Você se convenceu de que as crianças ainda estavam vivas. Mas isso não te dá o direito de perder o controle e atacar a Ivy. Ela é frágil. Não aguenta você a perturbando repetidamente. Se você simplesmente se alinhar daqui pra frente, eu vou. A porta nem estava totalmente aberta quando eu me levantei de um salto e corri. Dominique claramente não esperava por isso. O rosto dele se contorceu. Helena. Bati em Ivy e quase a derrubei. Julian a segurou, tremendo de raiva. Helena, você está fora de controle. Peça desculpas a Ivy pelo que aconteceu hoje.
E se você der mais um passo para fora desta sala, acabou entre nós. Meus pés pararam. O triunfo brilhou nos olhos de Julian. Ele abriu a boca. Eu o interrompi, a voz quebrada, mas cada palavra deliberada. Julian Ashford, o maior arrependimento da minha vida foi me casar com você. Silêncio atrás de mim. Não fui longe. Ivy me alcançou. Ela segurou meu braço. Helena, para onde você acha que vai? Você chegou tarde demais. No máximo vai poder recolher o que restar deles. Ao longe, uma buzina de caminhão soou. Sai de cima de mim. Tentei empurrá-la. Meu corpo travou. Aquilo de novo. Duas figuras avançaram ao mesmo tempo. Salvem a Ivy primeiro. A Helena consegue andar. Nada disso teria acontecido se ela não tivesse feito birra e feito a Ivy correr atrás dela. Dominic e Julian avançaram sobre Ivy, envolvendo-a, protegendo-a com seus próprios corpos. Então veio o impacto. Meu corpo não conseguia se mover, mas a dor era cristalina. As rodas passaram por cima de mim, e eu senti cada parte do meu corpo sendo esmagada. E eu apenas fiquei ali, olhos abertos, olhando para frente. Vi Dominic e Julian pegarem Ivy em pânico e correrem em direção ao hospital. Nenhum dos dois olhou para trás. No vento, ouvi a voz fria de Dominic. Estou tão decepcionado com ela. Helena sabe que não podemos fazer nada contra ela, não importa o quanto fiquemos bravos. Por isso ela continua fazendo essas cenas para nos ameaçar. Se eu pudesse escolher, queria que Ivy fosse minha irmã de verdade. O sangue subiu pela minha garganta. O grito ficou preso no meu peito. Nenhum som saiu. Então a voz falou dentro da minha cabeça. Acabou o tempo. Hospedeira se desligando deste mundo. Parabéns, Dominic. Você finalmente conseguiu o que queria. No quarto VIP, Dominic sentou-se ao lado da cama, o rosto tenso. Isso é por causa da Helena. Ela fez aquilo e você quase morreu. O maxilar de Julian se contraiu. Quando ela voltar, eu cuido disso. Ela vai pedir desculpas para você hoje. Fim de história. Ivy se recostou nos travesseiros, assentindo com os olhos vermelhos. Estou bem. Desde que a Helena não fique mais brava comigo, isso é tudo que importa. A TV na parede ainda estava ligada. A voz do âncora soou, contida. Notícia de última hora. Um acidente grave ocorreu há 30 minutos perto do Hospital Memorial Sinclair. Uma jovem, recentemente no pós-parto, foi atropelada por um caminhão. Foi declarada morta no local. A caixa de remédios na mão de Dominic caiu no chão. O som foi pequeno, mas caiu como uma explosão no centro da sala. Até eu me assustei. Olhei para minhas mãos transparentes e falei. Por que ainda estou aqui? O sistema de saída travou. Desculpa, vou resetar isso. Ele soava envergonhado. Canal de transferência sendo recalibrado. Em breve. O sistema apitou. A morte havia levado embora a dor e as emoções. Agora eu só queria sair deste mundo, mas ainda não conseguia fazer nada. Tudo o que pude fazer foi ficar e assistir. Na tela, uma imagem breve do corpo apareceu. Foi rápido, mas aquele rosto destruído e ensanguentado congelou todos na sala. Julian falou primeiro. A voz dele tremia. É a Helena? Dominic não respondeu. Pegou a jaqueta e já estava indo em direção à porta. Julian o seguiu logo atrás. Dom! O grito de Ivy cortou o quarto. Os passos de Dominic vacilaram. Ivy apertou o peito, o rosto pálido, a voz pesada e trêmula. Eu não consigo respirar. Dói. Dom, minha depressão, está voltando. Ela balançava como se fosse desmaiar. Os olhos de Julian hesitaram. Querida, há médicos aqui. Seu irmão e eu. Precisamos ir verificar. Precisamos saber se é a Helena. Algo feio e cruel atravessou os olhos de Ivy. Então, tão rápido quanto, seu olhar se encheu de lágrimas. Na verdade, antes de entrarmos no carro mais cedo, a Helena me disse algo. Ivy mordeu o lábio. Ela disse que tem se afastado de propósito para bagunçar suas cabeças. Queria ver quem vocês escolheriam. Disse que no segundo em que vocês corressem até ela, mandaria a segurança me expulsar de vez. Parada ali, invisível, quase quis aplaudir. As lágrimas foram perfeitamente cronometradas. Estou com medo. Tenho tanto medo de nunca mais te ver. Por favor, não me deixe. O lampejo de preocupação nos olhos de Dominic morreu como se alguém tivesse jogado água fria. O que surgiu no lugar foi pura fúria. Ela realmente acha que é alguma coisa? Ela não é nada. Nem chega perto de você. A voz dele ficou fria e monótona. Reddit, contos e afins. A Helena está ficando mais delirante a cada dia. A menos que ela rasteje de joelhos e implore, ela está morta para mim. A expressão de Julian endureceu. Você está falando sério? Fazendo piada com algo assim? Eu estava preocupado com ela agora há pouco. E ela está lá fora. Todas aquelas crianças que perdemos, e ela ainda não aprendeu nada. Que desperdício. Fiquei ali, ouvindo, e não senti nada. Sem amargura, sem raiva, nem tristeza. Era como se o corpo que morreu tivesse levado mais do que minha vida. Levou todas as emoções que antes me sufocavam. Eu apenas observei, em silêncio. Quase curiosa para ver seus rostos quando finalmente entendessem que eu estava morta. Ivy percebeu que eles não iam sair. Mal conseguia esconder a arrogância nos olhos. Ela se encostou no peito de Julian. Esses últimos dias foram difíceis. O médico disse que preciso me afastar um pouco. Vai ajudar com a depressão. O olhar de Dominic suavizou.
Vou pedir para minha assistente reservar tudo agora. Nós três. Turnê pela Europa, retiro privado em Aspen. O que você quiser. Além disso, vai servir de lição para a Helena. Ela sempre quis uma viagem assim. Bem feito por ter feito aquele teatrinho ridículo de desaparecer. Ela acha que tem 5 anos? Julian assentiu. Dom está certo. Vamos sair imediatamente. O que precisarmos, compramos quando chegarmos. Os lábios de Ivy se curvaram, incapaz de esconder o sorriso. Os três estavam prestes a sair pela porta. Com licença. Vocês são da família de Helena Ashford? O policial na porta bloqueou o caminho deles. Um corpo feminino foi encontrado perto do hospital. Precisamos de parentes próximos para identificá-la. Os dedos de Ivy se contraíram. O rosto de Dominic fechou primeiro, irritado. Identificar um corpo? Todo mundo da família está aqui. Ninguém morreu. O policial o encarou, a voz calma, mas pesada. Tem certeza? Todos foram contabilizados? Dominic não piscou. Obviamente. Julian ficou parado, um peso inexplicável afundando em seu peito. Em voz baixa disse. Helena não está aqui. Dominic franziu a testa. Ivy já disse, ela foi ao shopping. Esse corpo obviamente não é dela. Ele se moveu para sair. O policial estendeu a foto. Dê uma olhada primeiro. Você está falando sério? Quer que eu olhe uma foto de cadáver agora? Irritado, Dominic deu um tapa. A foto escorregou de sua mão e deslizou pelo chão. Julian olhou para baixo. Puro instinto. Então seu corpo inteiro travou. As pupilas se dilataram. Aquele rosto, despedaçado, esmagado, irreconhecível para qualquer um. Mas ele sabia. Helena. É a Helena. O passo de Dominic parou no ar. Ele nem conseguia olhar para baixo. O policial não precisou dizer mais nada. Apenas mandou que os dois o seguissem até o necrotério. A viagem foi completamente silenciosa. A mandíbula de Dominic se travou. Ele mordeu a própria boca com força. O sangue escorreu pelo canto dos lábios. Os punhos de Julian permaneceram cerrados, imóveis. As unhas cravavam tão fundo nas palmas que o sangue pingava no banco, formando pequenas manchas escuras. A porta do necrotério se abriu e o ar frio escapou. Mesmo sem corpo, eu estremeci. Eu estava deitada dentro da gaveta refrigerada, tão magra que mal passava de ossos. Anos de gravidezes consecutivas. Um corpo que nunca teve tempo de se recuperar. Completamente esgotado. Dominic e Julian se aproximaram. Quanto mais perto chegavam, mais pálidos ficavam. Então viram de verdade. Dominic pareceu ter sido atravessado por uma lâmina. Cambaleou. Quase não conseguia ficar de pé. A respiração de Julian falhou. O corpo inteiro começou a tremer. Como isso é real? Dominic estendeu a mão. Tocou meu ombro. O osso sob a pele era afiado. Os dedos dele endureceram. A voz falhou. Por que ela está tão magra? Eu contratei uma nutricionista. Alguém deveria cuidar dela todos os dias. O legista ficou ao lado, folheando os papéis, a voz fria e clínica como marteladas. A falecida passou por múltiplas gestações consecutivas ao longo de anos, sem recuperação pós-parto adequada e sem acompanhamento médico contínuo. Esgotamento físico crônico. Deterioração severa dos órgãos. Danos neurológicos. Ela estava nos estágios finais de ela. Mesmo sem o acidente, restava pouco tempo de vida. Cada frase caiu como um golpe. Dominic e Julian ficaram imóveis. Ela não estava fingindo. Não estava tentando chamar atenção. Helena. Ela estava muito doente o tempo todo. O sangue sumiu do rosto de Dominic. Memórias vieram à tona, coisas que ele tinha ignorado. Eu desmaiando após cada parto, incapaz de ficar de pé. Refeições em que minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia segurar uma colher. Vezes em que eu dizia que não conseguia respirar, que minhas pernas doíam tanto que eu não conseguia dormir. E o que ele dizia? Chamava de atuação. Dizia que eu estava competindo com Ivy por atenção. Os joelhos de Julian bateram no chão. Eu não mereço me chamar de marido. Como não percebi que minha própria esposa estava morrendo? Como não vi o quanto você sofria? Dominic levantou a mão e deu um tapa no próprio rosto. Forte. O estalo ecoou pelas paredes do necrotério. Por que eu não acreditei nela? Por que não percebi antes? Por que não a levei ao médico? A voz dele tremeu, se quebrando em algo próximo de um lamento. Julian parecia devastado, vazio, murmurando para si mesmo. Eu jurei que cuidaria de você pelo resto da vida, no nosso casamento. Prometi que você seria a mulher mais feliz do mundo. E ontem, eu te deixei sozinha na beira da estrada. O que eu fiz todos esses anos? Ele não conseguiu continuar. Curvou-se e me envolveu nos braços, os ombros tremendo, chorando como alguém que perdeu completamente a razão. Dominic avançou também, as mãos desajeitadas, tentando me segurar. Vamos para casa. Vamos te levar para casa. Você sempre odiou o frio. Odiava ficar sozinha. Não vamos ficar aqui. Eu vou te levar para casa. A polícia reagiu com força, mas Dominic e Julian não se moveram. Eles levaram meu corpo para casa. A porta se abriu e Ivy correu até eles, enxugando as lágrimas. Dom, Julian, vocês finalmente voltaram. A Helena já foi enterrada? Ela parou no meio da frase ao perceber o que eles carregavam. Ah! A cor sumiu do rosto dela. Ela gritou. O que... Por que vocês trouxeram um corpo para dentro de casa?
Dominic e Julian agiram como se não tivessem ouvido nada. Passaram direto por ela, me carregando, sem sequer olhar em sua direção, como se ela não estivesse ali. Ivy ficou paralisada, e a gentileza em seu rosto endureceu em outra coisa. Uma governanta se aproximou para confortá-la. Senhorita Ivy, não fique tão abalada. Afinal, a senhorita Helena está morta agora. Saia de perto de mim. Não preciso de uma empregada me olhando como se eu fosse uma piada. Ivy se virou bruscamente, a voz afiada. A governanta recuou, como se estivesse vendo Ivy pela primeira vez. Observando de fora, sentiu o canto da boca se curvar. Ela manteve o personagem até o fim, anos fingindo ser doce, gentil e inofensiva. Nunca saiu do papel. Agora que eu tinha ido embora, ela deve ter percebido que não precisava mais da máscara. Dominique me levou direto para o meu quarto. A primeira vez em anos que ele entrava ali. A porta se abriu, e ele parou de repente. O quarto estava vazio. Vazio, como se ninguém jamais tivesse vivido ali. Nenhum vestígio do meu perfume. Nenhum caderno de desenho sobre a mesa. A pequena luz noturna que eu amava. Desaparecida. Nenhum sinal de vida. Ele me deitou com cuidado na cama. Depois foi até o armário e o abriu. Estava vazio. O rosto de Dominique se contorceu. Ele rugiu em direção à porta. Onde estão todas as roupas que comprei para ela? As joias? Tudo? Por que esse quarto parece um depósito? Tem alguém roubando dentro da própria casa? O gerente da casa entrou apressado e parou na porta, visivelmente desconfortável. Senhor, os pertences da senhorita Helena, ao longo dos anos, foram sendo transferidos para o quarto da senhorita Ivy. Pouco a pouco, os olhos de Dominic se arregalaram. Quem autorizou isso? As próprias palavras pairaram no ar, e então ele congelou. Porque se lembrava. Foi ele quem autorizou. Ivy veio até ele uma vez, olhos marejados, dizendo que o quarto dela parecia frio e vazio, que não tinha coisas bonitas como as minhas, que sonhou que era uma estranha e acordou chorando. E ele teve pena. Então deixou que ela pegasse o que quisesse, tudo. Não importava se eu concordava ou não. Dominique ficou ali, os ombros caídos. Julian não disse nada. Foi até a mesa e abriu a gaveta. Não havia muito ali. Apenas uma pilha de papéis, cuidadosamente organizada. Ele os pegou. Ao olhar a primeira página, suas mãos começaram a tremer. Imagens de ultrassom 3D. 1, 2, 3, 9 ao todo. Datas diferentes. Estágios diferentes. No verso de cada uma, eu havia escrito algo para meu bebê. Bebê, a mamãe viu sua mãozinha hoje. Cresça forte e seguro. O médico disse que você está saudável. A mamãe está tão aliviada. Não importa com quem você se pareça. Eu vou te amar para sempre. Querido, desta vez eu vou te proteger. Eu prometo. Mais adiante, a caligrafia ficava mais trêmula. Algumas páginas estavam borradas, manchadas de lágrimas. Nas últimas, a dor transparecia em cada traço. A caneta pressionava com tanta força que quase rasgava o papel. Por favor, fique. Por favor, não me deixe. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não aguento mais. As imagens mostravam pequenas formas humanas que ele nunca tinha visto. Algumas pareciam dormir. Outras encolhiam os dedinhos dos pés. Todas pareciam vivas. As mãos de Julian tremiam tanto que mal conseguia segurar as folhas. Durante todos aqueles anos, ele nunca foi a uma única consulta comigo. Tinha medo de olhar, medo de sentir algo. Então desviava o olhar sempre. Agora ele folheava uma por uma, como se estivesse vivendo cada gravidez, cada esperança, cada queda no desespero. E pela primeira vez entendeu. Aquelas crianças não eram apenas minhas. Eram dele também. Então seus dedos tocaram algo pequeno e rígido no fundo da gaveta. Ele parou. Um pequeno gravador ativado por voz. Um pressentimento o atravessou. Se apertasse o play, ouviria algo que talvez não conseguisse suportar. Mas já não tinha mais nada a perder. Seus dedos ficaram tensos. Ele apertou o botão. Uma voz feminina preencheu o quarto. Sim, seus pirralhos não morreram. Toda vez que você me irritava, eu descontava neles. Era o melhor alívio de estresse que eu já tive. Mas agora que você sabe, não posso deixá-los ficar por aqui, não é? Escute. Esses gritos. Lindo, não é? Silêncio na sala. Absoluto. Mesmo que Dominic e Julian tivessem ouvido aquilo em sonho, saberiam. Aquela era a voz de Ivy. Eles ficaram paralisados. As pupilas se contraíram. A gravação continuou. Seu pedaço de lixo inútil. Nem consegue proteger os próprios filhos. Por que ainda está respirando? Vai logo morrer. A gravação parou. Mas o riso dela continuou ecoando pelo quarto. A mão de Julian ainda estava pressionada contra o gravador. Os nós dos dedos ficaram brancos. Apertou mais. E mais. Então veio o estalo. O plástico se partiu em sua mão. Os olhos de Dominique ficaram vermelhos. Ele se virou e avançou. Chutou a porta do quarto de Ivy com tanta força que ela bateu contra a parede. Da soleira, viu que sempre soube que estava ali. Candelabros de cristal. Tapetes de cachemir. Uma parede inteira de bolsas de grife. Uma penteadeira coberta de joias e cosméticos caros o suficiente para alimentar meus filhos por um ano. Até os chinelos nos pés dela custavam mais do que todas as roupas que usei nos últimos anos. Aquele quarto era o quarto de uma verdadeira herdeira Sinclair. Ivy não sabia o que eles tinham acabado de ouvir.
Baixou os cílios e enxugou os olhos secos. O ar pareceu engrossar. Um instante depois, Dominic avançou. A mão dele se fechou ao redor do pescoço de Eve e a empurrou contra a parede. Frascos de perfume caíram da mesa e se estilhaçaram no chão. O rosto de Eve ficou branco. Ela arranhou a mão dele, chutando, desesperada. Dom, o que você está fazendo? Dominic a encarava, os olhos ardendo. Minha Helena está morta. E você está aqui se maquiando e passando perfume? O pânico passou pelos olhos de Ivy. Então ela forçou as lágrimas. Eu não estava. Eu só cobri as olheiras para você não se preocupar comigo. Só isso. Ela chorou, lágrimas escorrendo. Depois de todos esses anos, como você pode não saber quem eu sou? Eu sei que você está de luto e sofrendo, então está se agarrando a tudo de ruim que a Helena disse sobre mim. Mas nada disso é verdade. Se eu fosse esse tipo de pessoa, teria me arriscado naquele furacão para salvar vocês? Julian não disse uma palavra. Ficou ali, o rosto escuro como uma tempestade. Então apertou o play. Aqueles dois idiotas. O motivo de eu não poder ter filhos? Fiquei grávida numa festa ainda no ensino fundamental. Tive medo de ir a um médico de verdade. Uma clínica de beco estragou tudo. Foi isso que me deixou infértil. E aqueles idiotas realmente acreditam que destruí meu corpo salvando eles. A gravação continuava, palavra por palavra. O rosto de Ivy perdeu toda a cor. O desprezo na própria voz a destruiu. Helena se esgotou salvando eles. Quase morreu por eles. E o que isso trouxe a ela? Nada. Eu tomei tudo. Ela sabia. O ato tinha acabado. Caiu de joelhos. Eu sei que vocês não acreditam em mim, mas eu só disse aquilo para machucar a Helena. Eu estava falando sem pensar. Eu não sou como ela. Ela nasceu com sorte. Teve vocês desde o começo. Eu tive que lutar por cada migalha. 10 vezes mais difícil, 100 vezes mais difícil. Todos esses anos eu realmente amei vocês. Se fiz algo errado, meu maior erro foi amar demais. Querer ficar com vocês. Ela rastejou de joelhos para frente, tentando alcançar. Dominique se agachou devagar. Olhou para ela como se fosse algo grudado na sola do sapato. Quer saber o que você é para mim? Um vira-lata que a Helena trouxe para casa porque teve pena. Seu único propósito era fazê-la feliz. A voz dele saiu baixa, cada palavra cortante. E agora esse cachorro se virou contra a dona. Agora paga o preço. O terror tomou conta dos olhos de Ivy. Ela entendeu. Era o fim. Abriu a boca para implorar, mas Dominique já ordenava que a amordaçassem e a arrastassem para fora. Enquanto a arrastavam, seus gritos aumentavam, arranhando o ar como unhas em vidro. Eu não assisti ao que aconteceu depois. O canal de transferência finalmente se estabilizou. Mais tarde, a voz me contou fragmentos. Dominic e Julian não deixaram Ivy morrer facilmente. Eles a fizeram carregar 10 crianças de uma vez. A barriga dela se esticava, tensa. A pele se abria, rachaduras profundas sangrando. Eles a mantinham viva com nutrição intravenosa, sem permitir que o corpo cedesse. Ela gritava todas as noites. Gritou até a garganta sangrar. No final, parecia apenas um esqueleto. Ossos pressionando contra a pele. Quando finalmente morreu, seus olhos ainda estavam abertos. Nenhuma das 10 crianças sobreviveu. A voz contou tudo isso com algo próximo de satisfação. Mas eu não senti nada. Como se estivesse ouvindo a história de alguém que nunca conheci. Julian se matou no aniversário de 1 ano da minha morte. Levou minha foto e voltou à capela onde nos casamos. Helena. Fizemos um voto no dia do nosso casamento. Até a morte. Você foi primeiro. Agora é minha vez. Espere por mim. Já estou indo. Dominique enlouqueceu. Ele anda pelas ruas todos os dias, parando estranhos, fazendo sempre a mesma pergunta. Você viu minha Helena? Ela está prestes a ser mãe. Eu preciso cuidar dela. O homem que antes movia impérios com uma única ligação se tornou alguém de quem todos desviam na rua. E eu? Consegui encontrar meus filhos nesse mundo. Agora tenho uma nova vida. Um novo começo. A partir de hoje o céu está limpo. Fim, que Deus te abençoe.